Olá, amigos e amigas. Chegamos novamente ao 1º de maio, ao Dia do Trabalhador. E que época conturbada, que época esquisita. É um Dia do Trabalhador diferente de todos os outros. É um Dia do Trabalhador recluso, sem grandes manifestações, sem grandes aparições aí em movimentos. Temos que fazer o cumprimento ou a saudação aos trabalhadores de casa. E é uma época realmente problemática, pandêmica, digamos assim. Atravessamos uma pandemia aí que graça pelo mundo de uma forma terrível, matando muita gente, adoecendo muita gente e sem muitas opções, sem muitas formas de embater contra ao coronavírus, ao Covid, né? Ao vírus Covid-19. Não temos armamentos, não temos ferramentas para brigar contra o vírus. E os cientistas demonstram ou chegam à conclusão de que a única forma de evitar um mal maior é o afastamento, é a reclusão. E nós vivemos assim uma coisa maluca, porque aqui no país, em outros países também aconteceu isso, na Inglaterra aconteceu, nos Estados Unidos a princípio aconteceu. O amiguinho aqui dos Estados Unidos, o amiguinho do nosso presidente, que hoje diz que é muito amigo do presidente, porém vai mandar fechar, vai mandar parar os voos do Brasil para os Estados Unidos, porque nós atravessamos não chegamos nem perto dos Estados Unidos ainda, e se Deus quiser não chegaremos, mas aconselha, está mandando parar os voos os voos do Brasil para os Estados Unidos, quer dizer, os voos deles, né, das empresas americanas, para lá, e vai proibir, evidentemente, as nossas empresas de aterrissarem nos Estados Unidos, porque nós estamos atravessando uma fase muito problemática. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos aí um presidente que teima em jogar contra os cidadãos brasileiros. Teima em dizer que nós precisamos olhar para a economia, voltar ao trabalho e acabar com o isolamento. É isso que ele defende e que, muito envergonhado, o seu ministro da Defesa também defende, muito embora agora, quando nós chegamos aí num patamar maior do que a Argentina, ele nega isso e diz que nunca foi a favor da saída do isolamento. Ele acha, como todo cientista, né, não podia dizer outra coisa, que o isolamento é a maior saída. Tempos difíceis, tempos em que no Maranhão, o governador Flávio Dino, que conseguiu ludibriar, porque até isso esse presidente fez, ele queria impedir que os estados comprassem os respiradores diretamente, o respirador tinha que vir tudo para o Ministério da Saúde, para o Ministério fazer o que está fazendo aqui com os hospitais federais, quer dizer, não abre nenhum hospital federal para dar atenção à luta da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Ele trabalha contra a salvação de vidas. Ele parece que quer eliminar o problema do desemprego matando as pessoas, porque assim os trabalhadores vão morrendo e tem menos desemprego, porque se estava trabalhando, morreu, que estava desempregado entra. Se não estava trabalhando, não estava trabalhando, então acaba o desemprego. Deve ser isso que ele imagina, né? Mas lá no Flávio Dino, lutando com todas as forças, um dos governadores que melhor se colocam, chegou nesse embate do Estado com a União, chegou lá a colapsar
E aí o auxílio veio da justiça, que determinou o lockdown. Quer dizer, uma coisa difícil, né? Se já está difícil por falta de consciência do povo, até porque se sente desorientado, não sabe que orientação vai seguir, ele acaba não se isolando como deveria. E não se isolando como deveria, prolifera o vírus. Aí a justiça deu uma forcinha. Até um prêmio lá para o governador, que recebeu essa forcinha e aplicou o lockdown e não deixa mais. Agora quero ver quem é que vai desafiar, quem é que vai sair para a rua. Aqui em São Paulo nós estamos entrando também. Então, o Rio já colapsou. O Rio já colapsou e muito em breve deve estar entrando também em lockdown. E aqui também. Em São Paulo estava 85%. Na Grande São Paulo, o município chegou à ocupação dos leitos, chegou em 95%. Quer dizer, já está colapsado e vai partir, definitivamente vai partir para o lockdown, vai apertar o isolamento em vez de relaxar, e é o caminho, porque não tem jeito. Nós poderíamos passar sem isso. Nós poderíamos passar pela pandemia sem precisar chegar ao extremo de fazer a radicalização do isolamento. Mas, infelizmente, por conta dos desmandos aí federais, por conta das ações federais, da insegurança, da falta de direção que o povo acaba tendo, porque um diz que não é nada, que pode sair para a rua, outro diz que tem que ficar em casa. Por conta disso, a gente vai passar. Aqui em Santos, aqui no município, até a semana passada, quando os nossos vizinhos aqui, São Vicente, Guarujá e Cubatão, abriram, relaxaram o isolamento, abrindo para o comércio, nós tínhamos aí menos de 50%, nós tínhamos 30%, 30 e poucos por cento de ocupação dos leitos de UTIs. Bastou abrir ali, em 3 dias foi para 52%. Passou mais 3 dias, nós estamos em 82%, e isso faz com que o trabalhador que está lá na frente, o trabalhador que é essencial, e aí a gente não fala só prejudica não só os trabalhadores da saúde, mas principalmente os trabalhadores da saúde, mas todos os trabalhadores essenciais, o trabalhador das empresas de eletricidade, das empresas de água, das empresas de esgoto, de limpeza. São trabalhadores essenciais que não podem parar, que não podem isolar, eles acabam sendo prejudicados porque o excesso de gente na rua. Está aberto lá em São Vicente o comércio, então vou lá em São Vicente, vou lá, dia das mães, vamos comprar um presentinho, né? E aí o que acontece? Prejudica esses trabalhadores que acabam sendo contaminados, facilitam a contaminação desses trabalhadores. Mas principalmente os trabalhadores da saúde. Quando você põe 80% de ocupação, você está dizendo que falta muito pouco para chegar a 100%, e 100% é gente para dedéu dentro dos hospitais sendo internado e facilitando a contaminação daqueles trabalhadores que estão lá, os trabalhadores que estão embatendo, principalmente os trabalhadores da saúde, que acabam, pelo excesso de gente circulando, acabam se contaminando mais. E isso é complicado, isso atinge os trabalhadores que estão embatendo contra contra o próprio corona. Quer dizer, alguns trabalhadores esses que esperavam, inclusive, estar aí se alojando em hotéis, o governo começou com 90 e parou nos 90 e 94, 90 alojamentos, e não tem, os outros vão ficar lá. Se é para fazer, vamos fazer direito, ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Tem gente querendo se alojar e não se aloja, para proteger os próprios familiares. Quer dizer, a coisa fica de um jeito que inclusive nos levou, aí como o socorro
a Justiça, nos levou a fazer uma denúncia ao Ministério Público para que o Ministério Público entre com ação contra São Vicente, Guarujá e Cubatão para que essas cidades, que são aquelas que por conta delas, das atitudes desses prefeitos, acabaram aumentando a procura dos leitos aqui em Santos, que eles tomem a providência de voltar ao isolamento, feche o comércio, não permita que vão à praia. Por sorte, a Justiça está agindo. Hoje mesmo, não por conta da nossa denúncia ao Ministério Público, porque já tinham entrado com ação contra São Vicente, hoje mesmo saiu uma liminar, infelizmente, tardia, né? Porque levou aí 6, 7 dias para ter, e percentualmente dobrou o número de ocupação por conta disso. A culpa é desses prefeitos. Esses prefeitos têm que responder criminalmente, assim como tem que responder criminalmente o seu presidente da República, porque é responsável, sim, pelo aumento das mortes, tem parte de responsabilidade, sim, pelo aumento das mortes no nosso país. E esse é o 1º de maio. Mas, como eu disse, São Vicente já está sendo obrigado, graças a Deus, já está sendo obrigado a fechar o comércio de novo. Vamos esperar que Cubatão e Guarujá também siga o mesmo exemplo, quer dizer, tome liminares da Justiça mandando fechar. Mas é esse o 1º de maio que a gente encontra. Tem muita festividade, mas na verdade é assim, né? O que a gente festeja no 1º de maio? O massacre de trabalhador na Lide? Não tem festa. Nunca teve festa. É só para lembrar, o dia 1º de maio é para lembrar que trabalhadores estão sempre se sacrificando, seja lá por melhores condições de trabalho ou para prestar o seu serviço. Prestar o serviço, no caso de hoje, prestar o serviço de combate à pandemia, ao coronavírus, ao Covid-19. Então, assim, bom trabalho aos companheiros que estão neste embate, lutando contra a pandemia, e aos que não estão podendo, fique em casa, porque é essa a condição que a gente tem, a melhor condição que a gente tem para defender a nossa família, defender você, a sua família e livrar o nosso pedaço de chão de consequências piores do que nós já estamos enfrentando. Bom 1º de maio.